Shalom, meus queridos e amados irmãos que amam estudar a palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Jesus disse para os escribas, fariseus, saduceus, zelotes, errais não conhecendo as sagradas escrituras. E lá na frente a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, felizes, diz Apocalipse, né? Aqueles que ouvem, que guardam, que leem, que ouvem, que guardam a palavra dessa profecia. Queridos, aqui pastor Ilmar Sattler César. Estamos falando ao vivo aqui de Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal. Hoje estamos membrados na Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEFE. E pela ADEFE nós temos um seminário chamado Centro de Excelência da Educação Cristã. E pelo CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é a nossa entidade de ensino desde 92, fundada no Brasil. Nós estamos aqui estudando a Sagrada Escritura, cumprindo o ministério, a chamada que foi me dada de mestre, de ensinar, estudar e ensinar as Escrituras Sagradas. E nós temos feito isto com afinco e com zelo. Estamos estudando o livro de Jeremias, profeta maior. Na aula passada nós falamos sobre a cronologia de Jeremias, começando no ano 645, quando ele nasce, ainda no tempo do rei Manassés, e passando pela queda de Assurbanipal no ano 626, queda da Síria, ascensão de Nabopolassar, depois 612 a queda de Nínive, 609 começa o reino, morte de Josias, 605 ascensão de Nabucodonosor, 598 queda de Eliaquim, 587 queda de Zedequias, e depois 582, o último cativeiro, a última leva de exilados que Nabucodonosor levou. Nabucodonosor veio morrer no ano 562, e o seu filho Evil-Merodach tomou o reino. Depois dele reinou 2 anos, foi assassinado pelo cunhado, Neriglissar, que reinou mais uns 4. No ano 556 a.C., assume Nabonídio, que era genro do rei, e ele colocou o seu filho Belsazar reinando com ele como corregente, e o reino vai cair no ano 539 da era cristã, na mão do Império Persa. Na aula de hoje veremos então sobre o conteúdo do livro de Jeremias, como é que ele foi montado. Os diversos eruditos que fazem a crítica do texto, levantam os textos com as suas palavras, com a sua morfologia, faz a análise sintática, morfológica, eles notaram que há um monte de divergência nos temas, nos tipos de escrita. Desculpa. A escrita varia muito de um modelo para o outro. E eles, então, fizeram um levantamento e constataram que há 7 rolos diferentes para compor o livro de Neemias. Esse material, ele circulou originalmente em rolos separados, cada um com uma parte, né? Mais tarde, quando foram condensados, então restaram 7 rolos principais. Por isso que não tem uma ordem cronológica no livro. Você acha, começa cada capítulos iniciais ali, logo você tem profecia de Zedequias, depois você tem profecia de Eliaquim, tem profecia de Josi, de Jeconias, ou Conias, ou Joaquim. Então, assim, está completamente fora de ordem. E isso é devido a esses rolos distintos que formavam o livro antigamente. Então, no final, sobraram 7 rolos, que são os seguintes. O primeiro rolo é o rolo das primeiras profecias, do capítulo 1 ao capítulo 6. E aí, no meio desse primeiro rolo para o segundo, tem o famoso Sermão do Templo, capítulo 7, né? Quando ele faz aquele sermão, confrontando o rei, os príncipes, os sacerdotes, o povo, para largar a idolatria e voltar para Yahvé. O segundo rolo abrange o capítulo 8 até o capítulo 10. É onde ele aborda a falsa e a verdadeira sabedoria. O terceiro rolo, capítulo 11 a 20, são mensagens de desencorajamento. Ele vai falar sobre a realidade do que vai acontecer, doa quem doer. E nesse meio tempo, do terceiro para o quarto rolo, nós temos o capítulo 21, que é uma narrativa que ele dá conselho de Jeremias sobre o cerco.
O cerco de Jerusalém durou 18 meses, Jeremias estava lá dentro, uma parte ficou presa, a parte solto no átrio da guarda. E depois temos o rolo número 4, que engloba o capítulo 22 a 29, com as condenações para os reis e os profetas. O rolo número 5 do capítulo 40, do capítulo 30 ao 33, é o livro da esperança, quando ele fala de esperança. No meio do rolo 5 para o rolo 6, nós temos aí o capítulo 34, 35 e 36, que são narrativas sobre a palavra do Senhor. O rolo número 6 é o capítulo 37 a 44. É a história do cerco, vai dar detalhes de como foi o cerco, como é que foi lá dentro, quem estava lá dentro, a visão do cerco visto por dentro, de quem estava preso, né? Que Nabucodonosor cercou a cidade toda, ninguém entrava nem saía. Do rolo 6 para o rolo 7, nós temos o capítulo 45, onde tem o conselho para Baruque. No rolo 7 tem os oráculos para as nações estrangeiras, Edom, Moabe, Filístia, Arábia, Quedar, Babilônia, Elão, etc. A última parte, que não é um rolo, é um apêndice, é a história, parte histórica, copiada de 2 Reis 25. Então, o oráculo contra as nações, que é do capítulo 46 ao 51, vai falar o 46 é o Egito, 47 é a Filístia, contra a Arábia, o 48, contra Amon, o 29, o capítulo 48, versículo 1 a 6, contra a Síria, nós temos o capítulo 49, versículo 23 a 27, contra Edom, 49, do 7 ao 22, contra a Arábia, do 49, do 28 ao 33, Elão, do 49 ao 34 ao 39, e contra a Babilônia, o capítulo 50 e 51. Há uma divergência bem grande entre o texto massorético do Código Leningradense de 1008, que está autenticado pelos manuscritos da Caverna de Qumran, que data do ano 150 a.C. a 150 depois de Cristo, para a Septuaginta, que é a versão grega do hebraico, feita no ano 280 da era cristã, antes de Cristo. A Septuaginta, para o texto massorético de Jeremias, tem uma divergência de 2.700 palavras, mais ou menos 120 versos. O texto massorético ele é muito mais amplo, eles encurtaram o texto Septuaginta, e mais ou menos faltam uns 4 a 5 capítulos, se fizer a média de um texto para o outro, né? E Jeremias, esses rolos, então, sobreviveram e montaram esse livro aí. E o grande responsável por isso foi o Baruque, né, que era o secretário de Jeremias. Nós teremos um capítulo só sobre Baruque, para falar então sobre esses detalhes aí. Fica na paz, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.